Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 em diante, está escrito assim: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Li o verso 31, 32 e 36. E aqui nós encontramos Jesus, mais uma vez, na sua posição de ensinador, de mestre. E ele falava a muita gente. A Bíblia identifica como multidões que vinham de todas as direções. Formavam grupos de interesses específicos. Haviam os religiosos, haviam os políticos, haviam os interessados em algum sinal, prodígio ou milagre, e haviam os seus discípulos também. E ele falava a todos. Aqui a palavra direcionada, como diz o texto, aos judeus que creram nele. Observemos o sentido disto. Eram judeus, isto é, praticavam o judaísmo. O termo judeu se refere à religião do israelita. Então, israelita é a nacionalidade. O hebreu está relacionado mais à língua, o hebraico. E judeu é a prática religiosa dos israelitas. Uma religião nacional. Todo judeu, circuncidado desde o 8º dia de nascido, pratica tal religião. E quando Jesus começa a ensinar, o seu objetivo principal é falar-lhes, falar aos judeus, porque foi do berço dos judeus que nasceu Jesus. A salvação vem dos judeus, ou seja, o termo judeu é usado muitas vezes referindo-se ao povo. Na realidade, Jesus veio do povo, dos israelitas, da linhagem de Davi, e veio para se cumprir a Escritura, as profecias dadas aos israelitas. E todas estas profecias vão se cumprindo. O nascimento de Jesus foi também cumprimento de profecias ditas a eles. Quando a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, nascido sob a lei e nascido de mulher, viria o Salvador. É o Messias prometido, e essa era a expectativa de todos os israelitas. Nasceu Jesus e começou o seu ministério, e as multidões o acompanhavam, e ali estavam os judeus. E muitos creram, isto é, deixaram o judaísmo para seguir a Jesus. Deixaram sua prática religiosa tradicional, que veio por herança, para seguir a Jesus, que apontava para a eternidade. Eles entenderam que, seguindo a Jesus, chegariam à eternidade com Deus, o Deus que eles criam, o Deus que eles temiam. Agora aceitaram a proposta de Jesus e passaram a segui-lo. E agora eles são treinados como discípulos. Então, dentre os seguidores de Jesus, estavam muitos judeus e pessoas de outras nacionalidades também. Mas Jesus não distinguiu. Ele falava a todos, porque o propósito de Deus é transcultural, isto é, ele extrapola toda cultura, toda crença, toda ideologia para apontar um rumo certo ao homem, como ele disse. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ficou claro para eles isto, como o apóstolo Paulo, na sua carta, numa de suas cartas, ele declara: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, tudo veio por Cristo e para Cristo. Como ele havia declarado: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Então, a morte de Cristo, que vai acontecer mais tarde, foi suficiente para garantir vida eterna, para garantir salvação a todos os que nele crerem.
Então esse é o desafio. Jesus falava a todos ali, mas se dirigiu aos judeus, falando de perseverança, permanecer na palavra. Querem me seguir? Então é necessário permanecer na minha palavra, aí vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Esse é um desafio para todas as religiões do mundo, porque não importa que tipo de crença, a origem da crença, ou o tempo de crença, ou a qualidade da religião, não importa. A proposta de Jesus é para todos se tornarem discípulos dele. É diferente de ser religioso. A religião é boa, toda religião é boa e precisa ser respeitada. Mas se alguém deseja dar um salto para a eternidade, precisa ser por Jesus. Ele atraiu todos a ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os preceitos religiosos, os sacrifícios religiosos, as obras de caridade, as obras de justiça, não podem salvar, não justifica a ninguém diante de Deus. Ser bom, honesto, dedicado, ótimo trabalhador, isso é muito bom, mas está relacionado às leis desta existência, a lei da retribuição, por exemplo. O que o homem planta, ele vai colher. Então as tragédias acontecem no mundo por causa de ações humanas. Os acidentes acontecem por causa de ações humanas. Tudo que acontece neste mundo é por ações humanas. As religiões ensinam que é preciso repetir algum tipo de expressão, de mantra, de religião, seguir algum tipo de ritual para que a vida vá bem. É por isso que as pessoas se decepcionam e começam a questionar a sua própria crença, quando de repente percebe que está dando tudo errado. Tragédia sobre tragédia, acidente sobre acidente, pessoas morrendo como morrem. E as pessoas ficam em dúvida quanto à sua crença. É lógico que fica, porque deposita na crença toda a sua motivação de vida. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos às leis e aos acontecimentos desta vida. Qualquer um pode sofrer acidente. Não importa a sua religiosidade, porque nosso caminho é rumo à eternidade. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então quem quiser me seguir precisa permanecer na minha palavra e entender que o meu reino não é deste mundo. Aí ele declarou, olha, você precisa dar a César o que é de César, isto é, cumprir as leis do país, observar. E ele declara, você precisa dar a Deus o que é de Deus, isto é, você, em meio a tudo que vive, precisa ter um relacionamento com Deus. As pessoas misturam isso através da própria religião. E aí existe essa guerra, qual a melhor religião, quem está no caminho certo, quem não está no caminho certo, e as pessoas se misturam muito nessas questões desafiadoras e vão vivendo assim. Mas Jesus disse, se você permanecer na minha palavra, você será meu discípulo. Ele não falou da sua religião. Ele não falou a respeito da sua religião. Ele não questiona a religião de ninguém. Ele disse a seus discípulos, quem não é contra nós, é por nós. E deu responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal por um relacionamento com Deus. Relacionamento este que não depende da família, não depende da origem, não se passa de pai para filho. É pela fé. E a fé não é o que se fala hoje em dia. A fé que o povo fala hoje em dia, na verdade, é o poder do pensamento positivo. É aquela questão de definir o que quer e ser persistente e vai acontecer. Não é disso que Jesus fala quando fala de fé. Fé é uma decisão. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é em Jesus. Esta é a fé genuína em Jesus. Não é crer que vai ser curado, não é crer que não vai sofrer acidente, não é crer que tudo vai dar certo. Isso aí é mais psicologia, é coisa desta vida. Mas a fé é a ferramenta principal para o salto para a eternidade. E é com Cristo. Sem Ele, não existe fé, de jeito nenhum. Existe temor a Deus. Todas as pessoas temem a Deus. E assim, meus queridos irmãos, meus amigos, vemos Jesus treinando seus discípulos o tempo todo. Passou o tempo, mas Ele continua a treinar seus discípulos. E chegou o nosso momento.
Então agora eu chamo a sua atenção para a nossa realidade. Porque o que aqueles homens, aquelas mulheres do passado tiveram, nós temos hoje. Jesus. E nós temos que seguir como eles seguiram, conforme está escrito na palavra de Deus. Não se pode seguir preceitos religiosos, dogmas religiosos. É uma confusão. As religiões são cheias de preconceitos, cheias de diferenças. Existem contendas internas, conflitos internos, exploração da fé e da boa vontade. Por quê? As religiões são humanas, mas a proposta de Jesus é: se você permanecer na minha palavra, disse Jesus, verdadeiramente você será o meu discípulo e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então a nossa realidade é prática. Vamos pensar. Olha só. 2020 acabou, começou 2021. O que aconteceu na passagem de ano? Todas as pessoas se preocuparam com esse dia. Pouquíssimas pessoas simplesmente dormiram como se nada estivesse acontecendo. Cada um procurou tomar um tipo de atitude. Você, por exemplo, que ouve esta mensagem, como foi a sua passagem de 2020 para 2021? Todas as pessoas começaram a se preocupar. E existem pessoas carregando marcas desta passagem hoje e vão carregar até o fim do ano. Porque muitas vezes o que acontece na passagem de ano marca a pessoa, deixa ferida para o resto do ano. As pessoas procuraram fazer o melhor, é claro, mas todos tiveram marcas. Como você está hoje, quando você se lembra da sua passagem de ano? O que você recorda? Existem pessoas que nem se lembram de nada, porque se embriagaram, simplesmente se entregaram à farra, porque desejam passar o ano assim. E estão sempre celebrando essas realidades. Então é importante pensar que como foi sua passagem de ano, isso marca o novo ano. Então, o ano começa normalmente com desejos de novidade. Isso é comum. Todos desejam novidade. Uns tomam decisões importantes, até dizem, esse ano vai ser diferente. E fazem escolhas, tomam decisões pensando assim, pensando em novidade, porque o ano anterior não foi de grande satisfação. Então as pessoas desejam ter um novo ano melhor. Então é comum que pensem em novidade. Existem pessoas que vestem roupas brancas na passagem de ano, naquela esperança de paz. Pessoas vestem outras cores com significados. É toda superstição. Existem pessoas que comem lentilha na ceia, eles fazem lentilha com aquela expectativa de prosperidade. É mais uma superstição. Existem pessoas que dão preferência por comer carne de porco. Já perceberam? Come carne de porco assado ou frito, como for. Por quê? O porco fuça para a frente. Então a pessoa pensa, eu quero ir para a frente, então dão preferência. É outra superstição que existe. Da mesma forma, existem pessoas que evitam comer carne de galinha, porque a galinha cisca para trás, porque não querem regredir. Então as pessoas carregam as suas crenças nessa passagem de ano. Existem pessoas que vão para as águas, dão pulinhos na água. Muitos fazem oferendas à divindade que creem. As pessoas se expressam. Expressando desejo de novidade, expressando desejo de novas coisas. Isso é saudável, é muito saudável e precisa ser respeitado, mas isso está no campo religioso. É diferente das coisas que a Bíblia ensina. Temos uma garantia para o ano. Não importa o que você comeu, não importa o que você vestiu, não importa o que você decidiu, o que você viveu. O ano vai ser o mesmo. O calendário só mudou. Tudo vai continuar do mesmo jeito. É só você hoje olhar ao redor. O que há de novo? Na semana passada nós falamos sobre isso. O que há de novo? O que há? O que você percebe de diferente? Então é claro, se você não mudou sua vida, o ano não vai mudar. E olha que o ano já está envelhecendo.
Daqui a pouco vamos desejar outro ano, um ano mais novo que este. E o que nos espera neste ano, hein? Se o ano passado foi de tanto sofrimento, o que será nesse? Já começou com guerra, né? Agora é a guerra da vacina. De onde vem, para onde vai, quem aprovou, quem não aprovou, quem está certo, quem está errado. É o mundo político brasileiro e as pessoas entram nisto. Quem segue Jesus não perde tempo com essas coisas, não, porque os do mundo se preocupam com o governo deste mundo. Os que seguem Jesus como discípulos respeitam, observam, obedecem, oram, cumprem as exigências da lei, com a consciência de que o meu reino não é deste mundo. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são acrescentadas. As pessoas fizeram muitas festas, celebrações, promoveram encontros, mesmo sendo proibido, as pessoas não abriram mão da sua tradição. Reunião de família, reunião com amigos, reunião com vizinhos, festa, celebração, comida, bebida. Esqueceram Covid-19, mesmo com toda a advertência, transgrediram a lei e muitos adoeceram. E muitos estão doentes hoje, internados. Famílias completas se contaminaram nesse período por causa do desejo de festejar. Porque festa é muito importante. Festa está em primeiro lugar, confraternização. Pouquíssimas pessoas observaram as exigências do protocolo Covid-19, ficando em casa sozinhos, sem sair de casa. A maioria saiu, queriam festejar. É assim que começou o ano. Porque o ano passado terminou com muitas festas. Mas e agora? Todos voltaram à rotina. Retomaram a rotina. E agora? O que mudou? O que mudou na sua vida? Tudo continua do mesmo jeito. Tudo. E as pessoas continuam pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Não mudou nada em suas ideias. Não mudou nada em seus compromissos. Como você tratava a sua família no ano passado até o final do ano? E esse ano, como você está tratando a sua família? Mudou de atitude? Não. No seu trabalho, que tipo de honestidade você empenhava no seu trabalho? E agora, o que mudou? O que mudou na história da sua família? O que mudou na sua história? O que mudou no seu derredor? Tudo continua a mesma coisa. Essa é a nossa reflexão de hoje, queridos irmãos. Aí você pensa, acabou? Não. Porque o que nós estamos propondo a você é o que Jesus disse. Um salto para a eternidade. É um salto para a eternidade. Então, vamos pensar. Se eu perguntar para você, o céu existe, o inferno existe, você não tem como afirmar isto. Se você não tem uma base sólida na Bíblia, um conhecimento profundo, se você não tem um compromisso sólido com o estudo da palavra de Deus e principalmente uma experiência pessoal com Jesus, você terá muita dificuldade para entender isto, para assumir isto. Mas eu chamo você para refletir considerando o seguinte. Vamos imaginar o céu e o inferno. A ideia de céu e inferno, você já tem essa metáfora aí. O céu representa vida eterna, coisas boas, vida com Deus na eternidade, vida de paz e harmonia, uma sociedade justa, um paraíso, ruas de ouro e de cristal. O inferno, sofrimento, separação de Deus, tristeza, dor, eternamente longe de Deus. Vamos pensar nisso como uma parábola. E assim é apresentado o céu e o inferno na Bíblia. Porque o céu e o inferno não é exatamente isso como está escrito. O céu é muito melhor. O inferno é muito pior. O que a Bíblia apresenta são ilustrações, é mesmo metáfora, para que qualquer pessoa tenha uma ideia do que seja o céu e o inferno. Isso você compreende. Não tem como escapar de entender isso. É uma parábola. Tranquilamente. Tranquilamente é uma parábola. Então, vamos imaginar. O céu e o inferno separados por um muro. Separados por um muro. E você nasceu, você está em cima desse muro. Você precisa dar um salto. Um salto para a eternidade.
A eternidade com Deus ou a eternidade longe de Deus? Essa é a vida que nós vivemos. Estamos em cima do muro, todos em cima do muro. Mas temos que dar um salto para a eternidade. É uma escolha que tem que fazer. Isso foi ilustrado lá no Jardim do Éden. Muitas pessoas perdem muito tempo questionando a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. É outra metáfora. É outra. Você escolheu, ou o homem escolheu, a árvore da ciência do bem e do mal, trouxe para ele as crises. Hoje até mesmo a vacina que ele tem que tomar contra o Covid-19, ele está em dúvida. Até mesmo ninguém tem certeza de nada, porque crise entre o certo e o errado, entre o correto e o incorreto, entre o bem e o mal. Percebe que é uma ilustração lógica? É só perceber a vida. E a árvore da vida, no Jardim do Éden, representa uma escolha. Viver com Deus. Simples escolha. É o livre-arbítrio que está ali ilustrado. Então por que as pessoas vivem se degladiando com ideias diversas, ideias filosóficas, querendo provar que Deus não existe, querendo provar que o céu não existe? Por que se preocupam tanto com o céu e o inferno? Por que se preocupam tanto com Deus? Acreditam tanto em Deus que quer provar que Ele não existe, ou esse Deus não existe, então viva, aproveite. Está escrito na Bíblia mesmo, você não acredita que Deus existe, não? Aproveite a vida, mergulhe, beba, fuma, entre para a prostituição, para as drogas, aproveita, porque ao morrer, pelo menos isso você aproveitou. Porque se você viver assim, você já fez a sua escolha, já deu um salto. A vida que temos hoje é em cima do muro. E a proposta de Deus é que você salte para a eternidade nos seus braços. É um muro bem alto. E cada um vai dar o salto que quer. Quando você escolhe Jesus, você saltou na direção de Deus. Aí é preciso entender que muitas pessoas vão ter vou chamar de queda diferenciada. Uns vão chegar mais rápido, outro mais lento. É uma caminhada. Pense no caminho da santificação. Uns vão com maior velocidade, outros com menor velocidade. De maneira que tem pessoas que saltam e imediatamente experimentam o sabor do céu. Aí eles são motivados a viver o dia a dia a serviço de Deus com alegria. E ele não consegue explicar para as pessoas a sua experiência com o céu. Não consegue explicar. E as pessoas o questionam e ele fala, mas eu já dei o salto, eu já vou para o céu, eu já aceitei Jesus, eu já sou discípulo de Jesus. E os outros ficam olhando sem entender nada. Porque esse já saltou e chegou rápido nos braços de Deus. Agora, existem pessoas que saltam e vão mais devagar. Eles ainda estão grudados em alguma coisa, presos a alguma coisa, precisam de libertação. Precisam de libertação. É por isso que Jesus falou aos seus discípulos, foi um ensino completo, ou discipulado. Se você permanecer na minha palavra verdadeiramente, você será meu discípulo, e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. Eis a questão, é a palavra de Deus quem liberta. Vamos num crescimento de glória em glória, de vida. Essa é a proposta de Deus. Então, estamos todos em cima do muro, precisamos dar um salto para a eternidade. Existem pessoas que estão grudadas em cima do muro, estão em dúvida, estão em crise, pensando que saltar para a eternidade é parar de beber, é parar de fumar, é parar de tanta coisa errada. Não é nada disso. É saltar, crendo em Jesus como único e eterno Salvador. É tornar-se discípulo de Jesus. Se você bebe, se você fuma, se você... Não importa o que você faça, não importa as suas opções de vida, salte, deixe para Deus. Ele resolve. A igreja não é um grupo inquisitório para questionar a vida dos outros e dizer você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A igreja não é isso, não. Estamos falando da igreja de Deus, a família de Deus. As religiões, sim. As religiões são cheias de dogmas, cheias de leis e de proibições, e tem pessoas que passam a porta da igreja e querem entrar, mas não entram, porque eles sentem o calor da santidade e pensam, eu não vou entrar ali não, eu vou ser questionado, vou ser discriminado. Essa briga de religião está nesse ponto aí. Mas os discípulos de Jesus
pertencem à família de Deus. Seguem o propósito de Deus. Caminham na presença de Deus. É importante, portanto, que você dê um salto para a eternidade. Só que está escrito também no texto que lemos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Verdadeiramente. Porque tudo provém de Deus, está escrito. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo. Então, tudo isto provém de Deus. É Deus quem transforma a nossa vida. É Deus quem perdoa os nossos pecados. É Deus quem nos dá novidade de vida. O tempo todo encontramos a palavra de Deus, situações importantíssimas, referências importantes como Nova Canaã, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Deus está respondendo à necessidade de todos, necessidade de nova vida, de novidade. As pessoas querem novidade. Por isso Deus usou esses termos. Todos têm necessidade de uma sociedade justa. Por que as pessoas se manifestam, protestam contra o governo, protestam a favor do governo? Por que as pessoas brigam dessa forma? Porque querem uma sociedade justa. Mas todos já perceberam, não tem como ter uma sociedade justa aqui, né? Uma sociedade que o empregado é amigo do patrão e vive satisfeito com seu salário. Todos estão insatisfeitos. Sociedade justa é no céu. Paraíso de paz, harmonia é no céu. Aqui ilustrado na Bíblia, na palavra de Deus. Para que você entenda, isso está reservado para você. Dê o salto e você vai experimentar. Então esse é o desafio que nós trazemos a você hoje. É natural ter dificuldade para crer, para aceitar, para entender, é natural. Mas experimente dar o salto. E você vai ver que vai ser diferente. Olha o que vai começar a acontecer na sua vida na prática. Olha, a Igreja Batista Serra Verde está aberta para você. Mas você pensa, como que eu posso participar da igreja? É simples. Temos algumas coisas na Bíblia importantíssimas. Temos uma experiência de um homem chamado Jefté. Ele era um dos juízes de Israel. E ele tinha uma filha. E em dado momento, por uma experiência de guerra, ele fez um voto diante de Deus, dizendo que ele consagraria, o primeiro elemento que ele visse ao chegar em casa, ele consagraria a Deus, daria sacrifício. Encontrou sua filha. E ele então consagrou sua filha a Deus, isto é, explicou para ela e ela entendeu. Ela foi morar no templo, dedicou a sua vida a serviço de Deus. Temos Samuel, filho de Ana e Elcana. Eles tiveram filho, oraram a Deus, antes não podiam ter, oraram, tiveram filho, consagraram a Deus. Samuel foi levado ao templo, tornou-se um sacerdote dedicado a Deus, viveu no templo. Temos o caso da profetisa Ana, casada, ficou viúva e naquele impacto da sua viuvez, ela decidiu ir para o templo, morar no templo, dedicou toda a sua vida a Deus. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma necessidade de ir à casa de Deus. Já perceberam o conflito dos religiosos? Que esse tempo agora de pandemia, não tem templo. As famílias estão servindo a Deus dentro de casa, nós estamos reunidos a semana inteira em culto, cada família em sua casa, servindo a Deus com alegria. Mas já perceberam que tem gente louca para voltar para o templo? E tem muitas religiões que já voltaram para o templo? Que ansiedade é essa? Que loucura é essa de correr para o templo quando o perigo está ao redor? Se a guerra fosse de bombas, granadas, armas, será que as pessoas estariam transitando para lá e para cá? Não. Esta guerra é invisível. Covid-19. E as pessoas não estão acreditando porque é uma guerra invisível. Então, estão querendo ir para o templo. Tem muita gente indo para o templo e tem gente adoecendo dentro dos templos. É uma necessidade de viver na igreja de Deus. E as pessoas confundem a igreja com o templo. Daí, você hoje tem uma proposta. Viver dentro da igreja. E hoje é possível. E você começa a pensar como, sim,
Você não está participando desse culto agora? Se você quiser, você vai continuar no grupo da igreja. Você estará vivendo com a igreja, dentro da igreja, o dia inteiro. A nossa igreja está o dia inteiro servindo a Deus. E você vai conviver conosco. Sim, vai sim. Você, se aceitar a proposta de continuar no grupo, tomar a sua decisão de continuar, no dia a dia da igreja, por exemplo, olha que coisa prática, né? Você vai encontrar todos os dias com o irmão João Tolentino, desejando a você um bom dia mesmo. Você vai encontrar o irmão José Antônio com seus versículos regularmente lançados ali. Você poderá ler e ter aquele alimento, aquele lanchezinho da palavra de Deus no dia a dia. Sabe o que mais você vai encontrar na igreja? Vai encontrar até gente dormindo. Até isso te encontra na igreja. É muito interessante essa vida na presença de Deus. É o dia a dia. E você vai ter um pastor velando por você. Ali o dia inteiro. No seu trabalho, onde você está, seu serviço é perigoso, você pode durante o dia, pedir, oh, irmãos, orem por mim, eu vou fazer uma viagem agora. Você que trabalha com táxi, trabalha com Uber, você vai pegar um passageiro, você dá uma olhadinha assim, e você às vezes treme na base, não é? De acordo com algum passageiro que vem. Então você pode falar, um momento, eu estou com um pedido de oração aqui para a igreja, você gostaria que a igreja orasse por você também? A igreja vai orar agora. Ó, põe seu nome, pede oração, põe o nome do seu passageiro, a igreja vai orar. Olha, a igreja vai com você no seu trabalho. Jesus vai com você no seu trabalho, você terá uma sintonia com ele o dia inteiro, se você estiver dentro da igreja. Samuel foi levado criança, passou a vida inteira dentro da igreja. Você não é criança, você pode decidir. Você vai conviver com a igreja. Olha que coisa interessante. É o seu salto. Toma uma decisão hoje. Faz a sua escolha. Você percebeu que eu falei de salto somente para o céu? Aí você pode pensar, mas como é que faz para dar o salto para o inferno? Não, não precisa não. Não precisa não, porque ali você já está mais para lá do que para cá. Mais para lá do que para cá. Tem até uma história interessante, né? Um cidadão em cima do muro e olhava para o céu, olhava para o inferno, querendo pular lá de um lado. Jesus Cristo falava com ele, pula, rapaz, venha, meu filho, vinde a mim, cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você, venha. E ele pensava, mas se eu for, eu vou ter que deixar tanta coisa. Aí eu olhava para o outro lado, e o diabo tranquilo, sossegado. E Jesus insistindo. Aí, de repente, pergunta ao diabo, por que você não está insistindo para ele pular para o seu lado? É porque em cima do muro pertence a mim. Em cima do muro é do diabo.